Fala galera, aqui é o professor Lucas Dias. Eu escolhi uma questão específica agora para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, para você que deseja, que tem um sonho de passar nesse concurso, houve algumas mudanças, na verdade, houve alguns acréscimos no edital passado, anterior. Então, um dos acréscimos, uma das mudanças que obtiveram foi que eles inseriram a parte de geometria. Então, boa parte da geometria plana, beleza? E a geometria espacial. Então, vocês podem ter certeza que vocês encontrarão algumas questões onde há uma mistura, há um mix de assuntos dentro da própria matemática, beleza? Então, vamos lá. O esquema é o seguinte, eu peguei uma questão onde nós vamos trabalhar equação do segundo grau, Então, lá tem o tópico de equações. Você tem que ter domínio sobre equação do primeiro grau e equação do segundo grau, beleza? E juntamente com a equação do segundo grau, eu estou pegando uma parte de geometria plana, que mais precisamente, eu trabalho aqui uma figura específica, que é o retângulo, e a parte de perímetro, que você tem que ter essa ideia do que vem a ser o perímetro de uma figura. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos entender aqui a ideia. Primeiramente, o problema diz assim, deixa eu ficar de cá, ó. Pedro é pecuarista e com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar os animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado, depois nós vamos usar essa informação, e que o cercado tem forma retangular, cujas dimensões são as raízes dessa equação aqui, ó, essa equação do segundo grau. Qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar? Beleza. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, pessoal, é justamente determinar as raízes dessa equação aqui. Beleza? É o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Se trata de uma equação do segundo grau completa. Para que eu encontre as suas raízes, eu preciso utilizar uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Então o esquema é o seguinte, a primeira coisa que nós temos que recordar, a fórmula de Bhaskara, tem um negócio chamado de delta. Matematicamente ele é chamado de discriminante. Então olha só, o delta nesse caso é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Aí eu sei que esse A, B e C são justamente esses caras aqui, ó. O A acompanha x ao quadrado, o B acompanha x e o C é o nosso termo independente. Então você pega e substitui. Discriminante então vai ser o seguinte, menos 45 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o termo independente, que é 500. Beleza. Continuando. Quando você efetua essa conta, menos 45 ao quadrado, você acaba encontrando o seguinte, 2025. Beleza. Fazendo essa conta de cá, ó, menos 4 vezes 1 vezes o 500 vai dar menos 2.000. Pronto. O discriminante, então, vai ser igual a 25. E aí você precisa lembrar também o seguinte, que toda vez que o delta for maior do que zero, você vai encontrar duas raízes reais diferentes, beleza? Continuando. Agora, pessoal, nós vamos recordar a fórmula de Bhaskara. Então, ela é dada pelo seguinte, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada desse delta que você encontrou, tudo isso dividido por 2a. Fechou? Continuando, então. X é igual. O nosso b é o valor que acompanha x, então tá aqui, ó. Como ele é negativo e a fórmula também tem um menos aqui, menos vezes menos, mais 45, mais ou menos raiz quadrada de 25. Então eu venho aqui e coloco, ó, raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes o A. O A é o valor que acompanha x ao quadrado. Ele vale 1. Então 2 vezes 1, 2. Tem aluno que faz mais direto. Não tem problema não. Eu estou fazendo passo a passo para o aluno que tem mais dificuldade. Beleza? Então, continuando aqui, ó. X é igual a 45, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5. Então, eu venho aqui. Tudo isso dividido por 2. Agora, pessoal, nós temos 2 sinais ali para o 5. Nós precisamos separar isso. Ou seja,
Geralmente nós chamamos de x', tem gente que chama de x1 e x2, aí fica a seu critério. Então x' é igual, ó, se eu somar 45 mais 5, eu acabo encontrando 50 sobre 2, e isso aqui vai me dar 25. Beleza. Quando eu faço x duas linhas, agora eu vou subtrair 45 menos 5, 40, né, dividido por 2, isso é igual a 20. Beleza, pessoal? Opa, achei que tinha caído aqui. O esquema é o seguinte, olha só. Encontramos as duas raízes. Beleza. Agora nós vamos voltar no problema para a gente entender o que foi falado em relação a elas. Olha só, ele fala o seguinte, que Pedro vai ter que fazer um novo cercado, e sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame, numa forma retangular, cujas dimensões são as raízes. Então, por exemplo, vou desenhar aqui um retângulo, e aí eu posso pensar o seguinte, ó, tanto faz a ordem, tá? Eu posso colocar, por exemplo, o 20 aqui e o 25 aqui. Sendo retângulo, eu sei que esse lado é o mesmo desse. Então, aqui também é 20 e que esse lado é o mesmo desse. Aqui é 25. Pronto. Ó, Pedro precisa dar 5 voltas de arame. 5 voltas. Aí, primeiro, você calcula uma volta. E quando eu faço isso, que na verdade, pessoal, é a soma de todos os lados, automaticamente eu estou trabalhando com perímetro, que é um dos tópicos que você precisa ter domínio, que foi colocado agora no novo edital. Então, olha só, se você somar tudo, soma tudo. 20 mais 20, 40 mais 50, 90. Então, aqui, ó, uma volta equivale a 90, ele deu em metros. Como ele não colocou unidade, vamos acreditar que sim. Por exemplo, 90 metros. Bom, o que acontece? São 5 voltas. Então, você faz 90 vezes 5, totalizando 450 metros. O que acontece? Eu não coloquei aqui as alternativas, mas é uma questão que tem as suas respectivas alternativas. Então, 450 metros, nesse caso, seria a alternativa E. Bom, pessoal, o esquema é o seguinte. Então, vejam que foi um problema que envolve equação do segundo grau, que você precisa ter domínio em todos os tópicos sobre equação, tá? E juntamente isso aqui, você junta com a parte de função do segundo grau, que está lá também, que você precisa saber. E foi misturado um pouquinho de geometria plana. Então, assim, fiquem atentos a esse tipo de questão, que vai envolver um assunto da matemática com alguma coisa da geometria. Pode acontecer também questões específicas de geometria, exclusivas. Não tem problema algum, beleza? Então, assim, ó, fiquem atentos às nossas dicas, às nossas informações. Vamos estudar, contem com a gente e vamos para cima rumo à sua aprovação, beleza? Fechou? Abraço!